nós queremos, nesta novena, fortalecer a nossa fé, a partir da devoção a Nossa Senhora, devoção que nos leva a viver uma espiritualidade específica, a espiritualidade que aprendemos com a Mãe de Jesus. A Mãe de Jesus que disse sim para Deus e assumiu a sua missão de gerar aquele que vinha para nos trazer a vida. E o nosso tema, então, a compaixão para com os necessitados. Com a Mãe de Jesus nós aprendemos esta compaixão. Nós colocamos assim, a compaixão que nós aprendemos com a Mãe de Jesus é uma compaixão que transfigura, que muda a realidade. E qual é a figura que nós vemos? Transfigurar quer dizer mudar a figura, não? A figura da nossa realidade diante da pandemia, não? Uma figura um pouco triste, gerando para o nosso povo muitas situações ruins de vida, não? Desespero, tristeza, angústia, sofrimento e necessidades dos bens mais necessários para a vida, básicos para a vida, não? Porque o desemprego cresce cada dia, e assim nós vamos observando esta figura da nossa sociedade, que precisa ser transfigurada, e lembrando, né, do bom Jesus, né? Quem é o bom Jesus? Né? Como que é a imagem do bom Jesus? A imagem do bom Jesus é aquela que nós lemos no Evangelho, quando Jesus foi condenado à morte e Pilatos mandou que Jesus fosse flagelado. Levaram até um local do flagelo, lá despiram Jesus, colocaram um manto vermelho, coroaram de espinho, bateram, cuspiram, enfim, flagelaram Jesus. Esta é a imagem do bom Jesus. Normalmente quem esculpe uma imagem, ele reflete nesta imagem a situação da vida, não? A situação em que estão vivendo. Por isso, quem fez a imagem do Senhor bom Jesus, ele estava colocando ali naquela imagem, refletindo naquela imagem a realidade do povo, a situação em que o povo está vivendo. Portanto, quem fez a imagem do bom Jesus, ele colocou nessa imagem o sofrimento do povo, o flagelo que o povo passa nas suas vidas do dia a dia, a maioria do povo, dos filhos e filhas de Deus, o sofrimento, né? Por isso nós hoje vemos na nossa realidade, refletindo esta imagem do bom Jesus, no flagelo de tantas mães, de tantos pais que passam necessidade, que já não têm o necessário para alimentar a sua família, e vemos a angústia e o sofrimento, o flagelo, não, das pessoas atingidas pela Covid-19, a insegurança, o flagelo da insegurança em toda a nossa sociedade, não? E diante desta situação, e é justamente esta situação de flagelo, de sofrimento, que nós queremos pedir que Nossa Senhora dos Navegantes nos ajude a transfigurar. Então, a festa da transfiguração, a figura de Jesus se muda diante dos discípulos, fica brilhante como a luz, e algo tão esplendoroso, tão bonito, tão radiante, não? Que Pedro até se entusiasmou e pediu, vamos ficar aqui que é tão bom, não? Vamos construir aqui 3 tendas, não? Porque apareceram Moisés e Elias. Pedro disse, vou construir uma tenda para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, não? Então Moisés e Elias há quanto tempo já tinham vivido, passado na terra? Se eles voltam a conversar com Jesus, é uma prova de que eles estão vivos, participando da glória de Deus, né? E para nós também reforça a esperança, né, da vida plena com Deus. Então a vida não acaba aqui,
mas temos um Deus que nos garante a vida eterna com Ele, né? E esta vida eterna é algo tão esplendoroso, tão bonito, como narra o Evangelho, que Pedro fica entusiasmado, não quer mais sair dali, né? E por que Jesus se transfigura diante deles? Justamente para dizer para os discípulos que a morte não tem a última resposta, mas a vida é que vence até a morte, né? Porque no dia a dia com Jesus os discípulos estão enfrentando também os conflitos, os confrontos, as ameaças diante da sociedade do tempo de Jesus, sociedade escravagista, dominadora do Império Romano, que estava fazendo com que muitos vivessem no flagelo. E Jesus convidando os discípulos: quem quer ser meu discípulo, assuma a cruz comigo de cada dia, não? E me siga. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, mas quem perder sua vida aqui, por causa de mim, este vai salvá-la, não? E Jesus, com a transfiguração, ele mostra, não? E que essa realidade de flagelo não é a última palavra para nós aqui neste mundo, mas a última palavra é a vitória da vida, a ressurreição, o esplendor de Deus. Então, por isso, nós estamos pedindo que, com Nossa Senhora dos Navegantes, possamos encontrar os caminhos que transfigura, pela compaixão, não? É uma compaixão que transfigura, quer dizer, a compaixão, ter a mesma paixão que os outros, com aqueles que estão ao nosso redor e que sofrem. E com esta compaixão nós vamos encontrando formas de transfigurar a nossa sociedade, a nossa realidade, né? E aí está o apelo do Evangelho, está aí o apelo da palavra de Deus e da devoção que vem, da espiritualidade que vem da devoção a Nossa Senhora dos Navegantes. Esse apelo isto que nós vemos aí não é a última palavra, mas nós podemos sim encontrar caminhos que transfigura, que muda essa realidade. Então, que a compaixão seja a marca da nossa espiritualidade, da nossa vida, da nossa prática no dia a dia, para construirmos um mundo melhor, né? Com toda a esperança, com toda a confiança de que Jesus, flagelado, morto, crucificado e morto, não permanece morto, mas vive para sempre. E nós vamos, mesmo enfrentando aqui o flagelo que for necessário, mas sabemos que vamos ser vitoriosos com Jesus. Então, que Nossa Senhora dos Navegantes nos ajude.